primeiramente agradecer o convite em nome da Escola Paulista de Medicina, do Regional São Paulo, o Dr. Alexandre Fogaça, o atual presidente. Então, meu nome é Guilherme Falotti, eu represento a disciplina de ortopedia e o grupo de quadril da Escola Paulista de Medicina. A primeira aula de hoje versa sobre as lesões do anel pélvico. Então, como introdução, as lesões que chamam mais atenção na nossa prática clínica, sem dúvida, são as lesões de alta energia do anel pélvico, que com grande frequência estão num cenário aí, né, inseridos dentro do ATLS, do atendimento ao paciente politraumatizado. Frequentemente, em grandes serviços, em grandes centros, nos deparamos com situações como essa, né, uma lesão exposta do anel pélvico, com lesão de toda a genitália externa do paciente, da região perineal. Então, muitas vezes, o ortopedista, nesses casos, tem um papel central, não só no tratamento da lesão ortopédica propriamente dita, mas sim em garantir a sobrevivência do paciente. Então, como introdução geral, né, lembrar que o cinto de segurança e o airbag, que atualmente são disponíveis aí em praticamente todos os modelos novos de veículos, eles reduzem a incidência de trauma facial, trauma crânioencefálico e traumatismos fechados do tórax. Porém, infelizmente, eles não reduziram a incidência de fraturas do anel pélvico e fraturas dos membros inferiores, que principalmente as colisões de ordem lateral, elas acabam não conseguindo proteger totalmente contra estas lesões. Então, os idosos são mais comumente acometidos pelas fraturas do anel pélvico, são fraturas aí nos idosos de baixa energia, né, fraturas consideradas por insuficiência, normalmente associadas aí à osteoporose. Porém, sem dúvida, os traumas que são mais relevantes na nossa prática são os traumas que acometem a população mais jovem, que são frutos de traumas de alta energia. A faixa etária que predomina nesses casos de alta energia é dos 18 aos 44 anos de idade. O sexo masculino ele é mais acometido, né, não uma frequência tão superior, mas é mais frequente no sexo masculino. E o fundamental é verificar, né, na chegada desse paciente se ele está estável ou não hemodinamicamente. Depois, só avaliar, né, qual é o padrão da fratura, pensando num tratamento definitivo. Mas, sem dúvida, o dado mais importante é sobre a estabilidade hemodinâmica. E é uma lesão que, na estatística global, ela tem de 7% até 18% de mortalidade, mas como vamos ver mais para frente, em grupos específicos, essa mortalidade pode chegar aí na faixa de 50% a 60%. Então, lembrando, né, que os acidentes de trânsito, eles são os principais responsáveis aí por essas lesões, sejam acidentes de carro quanto de moto. As quedas de altura também têm um papel, principalmente nas lesões por cisalhamento vertical, e os esportes radicais também apresentam aí uma frequência desse tipo de lesão. No cenário do politrauma, como eu disse anteriormente, né, a mortalidade pode bater aí a ordem de 50%, então são lesões potencialmente bastante graves. Com alta frequência existem lesões associadas, né? Então as lesões mais comumente associadas são as lesões fechadas do tórax, com 63%, as fraturas de ossos longos vêm em segundo lugar, com 50%, os traumatismos crânioencefálicos com 40%, junto ao traumatismo abdominal fechado, as fraturas de coluna são bastante prevalentes nesses pacientes, na ordem de 25%, então sempre pesquisar, né, a coluna desses pacientes, e as lesões, especialmente de alça intestinal, correspondem a 14%, e isso pode configurar como uma fratura exposta, visto que o conteúdo intestinal pode se comunicar com o foco da fratura. A avaliação inicial, como já frisei, né, o estado hemodinâmico do paciente é fundamental, então verificar a pressão arterial e o pulso, fazer um exame detalhado da região perineal em busca de sangramentos, né, e tanto uretrais quanto na região retal e no períneo propriamente dito. Então, o toque retal e o toque vaginal muitas vezes fazem parte dos exames em busca de lacerações profundas e palpação de espículas ósseas. E as fraturas propriamente abertas, né, visivelmente abertas, o paciente já pode chegar apresentando um sangramento como aquela fotografia de um caso que eu mostrei inicialmente. E lembrar que a pelve, né, ela comporta um grande volume por ter esse padrão cônico
Então, um sangramento ali na pelve, mesmo em grandes montas, ele pode clinicamente, em termos aí visuais, passar despercebido, mas não passará despercebido na avaliação hemodinâmica. Então, esse aumento no volume da pelve, como mostrado aqui na foto, por uma lesão de padrão misto, uma abertura, uma disjunção importante com ascensão na hemipelve direita, com certeza vai gerar repercussão hemodinâmica nesse paciente. O sangramento retroperitoneal tem como fonte principal a lesão venosa, de pequenos e grandes vasos, e também as fraturas ósseas, do ilíaco principalmente, que é um osso bastante medular, podem justificar o choque hipovolêmico. Aqui, o sinal de Destot, aquele hematoma na região da genitália, muitas vezes ele está presente. Então, frente a uma lesão do anel pélvico, o principal critério é a parte hemodinâmica. Então, se o paciente estiver instável hemodinamicamente, numa lesão que tenha um aumento do volume pélvico, isso representa uma emergência, essa fratura tem que ser estabilizada, e nesse cenário, o fixador externo é o nosso principal aliado. Existem duas técnicas principais para a fixação externa desses casos: a técnica em que os pinos são inseridos na crista ilíaca e a técnica que a gente realiza no corredor aí supraacetabular. A técnica da crista ilíaca é uma técnica mais rápida, ela não demanda o uso da radioscopia para a inserção dos pinos, é possível fazer isso de forma manual, e já a técnica supraacetabular, ela é mais estável, mas ela demanda a utilização da escopia e um maior treinamento do médico para realizá-la. Então, em geral, em mãos aí menos experientes, a técnica na crista ilíaca ela é preferível por ser mais rápida. Em mãos mais experientes, a técnica supraacetabular pode ser realizada. Se o paciente estiver estável hemodinamicamente, esse paciente vai ser internado, vai ser feita todas as incidências aí radiográficas, a tomografia, e vai ser planejado o tratamento definitivo. Então, estabilização da fratura, vai depender aí da estabilidade hemodinâmica. Se o paciente estiver estável, após a estabilização, ele vai passar por um suporte aí, normalmente numa unidade em que tenha médico, de suporte, uma unidade de semi-intensiva ou UTI. Se o paciente, mesmo após a fixação externa, ele não estiver estável hemodinamicamente, a gente pode estar frente a uma lesão arterial, lembrar que as lesões venosas são as mais prevalentes, porém, se mesmo com a fixação, a redução do volume pélvico e o tamponamento pelo hematoma, pelos coágulos não for suficiente, esse paciente pode ter uma lesão arterial, e aí o próximo passo aí na conduta de um paciente desses é realizar uma arteriografia. Vejam aqui, um exemplo do exame, extravasando contraste aí na região da artéria pudenda, e após a realização aí da embolização, o controle completo dessa lesão. Se mesmo após a arteriografia, a embolização de possíveis artérias que estejam sangrando, o paciente continuar instável, o próximo passo é a realização do PECking. O que é o PECking? A abordagem direta do foco fraturário e do hematoma, e o tamponamento mecânico, com o uso de compressas ou de hemostáticos expansores. Lembrar, o PECking é uma conduta aí que ela é uma conduta de exceção na nossa prática, graças a Deus não é tão frequentemente necessária, mas se ela for necessária, ela deve ser realizada o mais rápido possível e da forma mais efetiva possível para salvar a vida desse paciente. E esses pacientes, que são pacientes mais graves, existem alguns fatores já claramente descritos na literatura que aumentam a mortalidade nesses pacientes. Então, se o paciente permanece instável, ou se ele tem uma ressuscitação cardiovascular difícil, se ele tem lesão arterial associada à instabilidade, se ele é um paciente com plaquetopenia abaixo de 90 mil, se ele tem marcadores inflamatórios, como a interleucina 6 muito aumentados, se ele é um paciente que está hipotérmico ou em acidose metabólica, se ele tem contusão pulmonar bilateral, se ele tem aí qualquer cirurgia que se prolongue além de 90 minutos, se ele tem lesões associadas nos ossos longos e no tórax, se ele é um paciente politransfundido e se é um paciente já na faixa etária geriátrica. Todos esses fatores determinam maior mortalidade. A avaliação por imagem,
inicial é só a radiografia em AP, né, em caso exista uma lesão aí do anel pélvico com instabilidade, o paciente é encaminhado ao centro cirúrgico, mas se o paciente estiver estável, já realizamos as incidências aí inlet e outlet. Então, o inlet, lembrando, é o raio em torno aí de 45 a 60 graus de cranial para caudal, ele dá essa imagem aqui que nos permite avaliar o volume do anel pélvico e principalmente a estabilidade horizontal, e a incidência outlet, o raio vem aí de caudal para cranial e nos permite visualizar principalmente dados relativos aí à estabilidade vertical desse anel pélvico. A tomografia computadorizada após a estabilização do paciente, ela é obrigatória nesses casos, e realmente ela muda muitas vezes o nosso planejamento cirúrgico. E é descrito para alguns padrões de fraturas consideradas estáveis ao raio-x, né, mas que potencialmente podem ser instáveis, a realização da escopia sob estresse no centro cirúrgico, com o paciente anestesiado, especialmente aí em lesões do tipo CAP2, compressão anteroposterior no estágio 2, né, em que se assume que existe estabilidade posterior do anel, mas muitas vezes num teste sob estresse, essa lesão se revela uma CAP3, uma lesão que tem instabilidade posterior. Então, alguns exemplos aqui, uma fratura luxação sacroiliaca, que é considerada a fratura do crescente, vejam como a tomografia nos permite avaliar com bastante qualidade, né, as reconstruções em 3D também nos mostram, né, uma visão bastante interessante do anel pélvico, mas lembrar que a série radiográfica não deve ser substituída pela tomografia, devemos seguir essa sequência, tanto para as fraturas do anel pélvico quanto do acetábulo. As classificações mais utilizadas, né, a classificação talvez mais relevante é a classificação de Young-Burgess, que ela versa aí sobre o mecanismo do trauma. Então vejam que tem 3 padrões clássicos, né, então chamado compressão antero-posterior, que varia em 3 graus, né, o primeiro grau, uma pequena lesão anterior, são fraturas estáveis de tratamento conservador. O tipo 2, já uma lesão anterior mais significativa, mas com integridade dos ligamentos sacroiliacos posteriores, normalmente tem uma abertura aí até 2,5 cm da sínfise pública, e caso realmente se comprove a estabilidade posterior, são lesões até possíveis do tratamento conservador. Porém, as lesões do tipo 3, em que existe a ruptura completa aí dos elementos anteriores e posteriores do anel, é de tratamento cirúrgico. As lesões por compressão lateral também variam em 3 tipos, né? Então, o primeiro tipo, existe uma fratura dos ramos na parte anterior e uma pequena impacção do sacro na região posterior. Via de regra, são lesões que existe estabilidade do anel posterior e são de tratamento conservador. O tipo 2 é a fratura, aí, luxação sacroiliaca ou fratura do crescente. Então, são fraturas instáveis que exigem aí o reparo cirúrgico, tanto da parte anterior quanto posterior. E as lesões do tipo 3 são conhecidas como alça de balde, então a energia ela se propaga, né, aparece de um lado do anel e ela se propaga até o outro lado do anel, também são lesões instáveis de tratamento cirúrgico. E existe a lesão por cisalhamento vertical, que é a lesão normalmente associada aí às quedas de altura, então são lesões verticalmente instáveis e também são de tratamento cirúrgico. E existe um quarto tipo, né, que é uma combinação entre esses mecanismos de trauma que muitas vezes está presente. Também existe a classificação do Tyle, né, que depois foi assumida e modificada pela AO. Então, lembrar que a pelve, né, 61, né, a região da pelve acetábulo, né, as lesões do tipo A são as lesões estáveis, em que o anel posterior está totalmente preservado. As lesões do tipo B, existe a lesão no arco anterior, existe uma lesão incompleta posterior, ou seja, ainda existe alguma estabilidade posterior. E as lesões do tipo C são as lesões que existe instabilidade tanto anterior quanto posterior do anel pélvico. Falando dos princípios gerais de tratamento, o primeiro passo é conhecer a anatomia da região pélvica, que é uma anatomia relativamente complexa, né, e principalmente, né, uma região aí recheada tanto
da parte ligamentar. Lembrar que os ligamentos mais fortes aí descritos, isso pode ser questão de prova, são os ligamentos sacroiliacos posteriores, né, mas principalmente, né, uma região rica em estruturas neurovasculares. E o não conhecimento dessas estruturas numa cirurgia pode levar a um dano realmente bastante grave ao paciente. Então, as fraturas que são estáveis, né, não estamos falando agora da parte hemodinâmica, estamos falando da personalidade da fratura. Então, as fraturas em que existe estabilidade do anel pélvico, especialmente a estabilidade da parte posterior do anel, elas são fraturas passíveis do tratamento conservador. Como é feito isso? O paciente deve ser mobilizado precocemente, ou seja, deve ser permitido que ele ao menos se sente para evitar as complicações decorrentes aí do imobilismo, mas a carga deve ser protegida, né, no lado acometido por 6 até 12 semanas, dependendo do padrão da fratura. Já as fraturas que têm uma instabilidade anterior, né, elas, numa fratura complexa da pelve, elas devem passar por uma fixação anterior. Então vejam como demonstrado aqui, né, nesse exemplo, com a estabilização da sínfise por uma placa. Já as fraturas, né, que sejam instáveis na região posterior ou que tenham a combinação da instabilidade anterior e posterior, elas devem ser fixadas de maneira combinada, ou seja, tanto na região posterior, como mostrado aqui com um parafuso ilio-sacral, quanto na região anterior, como demonstrado aqui com uma placa. Então, lembrar que mesmo nas fraturas só posteriores, que existe alguma lesão anterior mais pequena, você deve fixar a parte anterior como uma fixação adjuvante do anel. Muitas vezes, fixando apenas a região posterior, essa lesão, essa redução pode ser perdida no acompanhamento. Então, aqui alguns exemplos de como, né, métodos para se fixar o anel pélvico. Então, anteriormente, né, eu mostrei a opção da placa anterior, aqui o fixador supraacetabular como um método de estabilização anterior, e os parafusos ilio-sacrais, tanto em S1 quanto S2, e aqui uma técnica que vem ganhando bastante força aí ultimamente, que é da fixação percutânea. Isso é uma técnica menos invasiva. Aqui um caso nosso, 72 anos, o paciente teve uma queda lateral sobre o quadril, uma fratura do tipo compressão lateral estágio 1, uma impacção do sacro e uma lesão dos ramos na parte anterior, porém essa paciente evoluiu com dor persistente e evoluiu com algum grau de instabilidade vertical posterior e ela não conseguia deambular com qualidade. Após 6 meses, acabamos indicando o tratamento cirúrgico, que foi feito de forma percutânea, e essa paciente teve uma boa evolução. E aqui, para finalizar, né, um caso que nos marcou bastante aqui no serviço, uma paciente de 25 anos, que foi atendida inicialmente em outro hospital, um trauma extremamente grave, ela ficou 6 meses na UTI, esse era o padrão de fratura dela, foi feita a fixação externa, vejam que os pinos talvez não ficaram tão bem colocados, eles ultrapassaram aqui o ilíaco, não conseguiu restaurar tão bem a anatomia do anel, e essa era a situação da paciente após, né, a alta da UTI, né, um quadril já totalmente deformado como consequência da lesão do anel. Ela tinha múltiplas lesões de pele nessa região, uma tomografia mostrando, né, uma grande deformidade do anel pélvico, e acabamos optando nessa paciente, a queixa maior dela era na articulação coxo-femoral, em não reconstruir o anel. Isso já tinha, quando ela chegou para a gente, mais de 2 anos do trauma, né, acabamos restaurando o quadril dela com a realização de uma artroplastia, e essa paciente acabou tendo, né, uma evolução satisfatória, né, vejam aqui ela deambulando, né, aos 4 meses, e o último follow-up dela com 1 ano e 5 meses, deambulando com até bastante qualidade para a gravidade da lesão. As complicações, né, na fase aguda, sem dúvida, né, o óbito faz parte desse cenário, né, então são lesões muito graves, né, mas a infecção decorrente também de hematomas profundos e do descolamento da dissecção interna, que é a lesão de Morel-Lavalle, podem acontecer, as lesões neurovasculares também, e na fase tardia, lembrar, né, que a principal complicação, a complicação mais comum é a dor residual na região posterior, na articulação sacroiliaca, então, principalmente se a redução dessa região não for anatômica.
Então, como conclusões, são lesões potencialmente graves, normalmente num cenário aí de alta energia associados ao cenário do politrauma. O atendimento e avaliação desses pacientes tem que ser sistematizado para tentar diminuir a mortalidade relacionada a esse tipo de lesão. O tratamento cirúrgico vai depender muito do padrão da lesão, pode ser só anterior ou anterior e posterior, dependendo da personalidade da fratura, e as complicações, tanto gerais quanto ortopédicas, são comuns nesse tipo de lesão. Vamos dar sequência aí com a aula agora de osteonecrose. Então, a osteonecrose, né, como introdução, ela é um infarto ósseo da cabeça femoral, ela é mais frequente aí na terceira e quinta décadas de vida, acomete mais comumente o sexo masculino, na proporção aí, em geral, de 3:1. Os indivíduos que são sintomáticos, né, normalmente são os indivíduos que apresentam aí o colapso da cabeça femoral na evolução. E atualmente nos Estados Unidos as osteonecroses representam cerca de 12% das artroplastias, então vejam, né, que é uma situação já bastante prevalente. Os fatores de risco principais da osteonecrose, então sem dúvida os 3 principais são as sequelas de trauma, especialmente os traumas da região acetabular, as fraturas luxações do quadril e as fraturas do colo femoral, o uso prolongado ou o uso mesmo que por pouco tempo, mas em altas doses de corticoide, né? O corticoide ele tem uma ação bastante deletéria para a circulação da cabeça femoral, e o etilismo, esses sem dúvida são os 3 principais, mas existem vários fatores associados aí, o tabagismo, a insuficiência renal crônica, as hemoglobinopatias, especialmente a anemia falciforme, os distúrbios de coagulação, as doenças mieloproliferativas, como a doença de Gaucher, né, as próprias leucemias, os linfomas, os disbarismos, ou seja, as pessoas que vivem, né, com alterações constantes de pressão, principalmente mergulhadores de águas profundas, os pacientes com doenças autoimunes, os pacientes HIV, seja pela ação direta do vírus, quanto pelos antirretrovirais, que acabam gerando dislipidemias graves no paciente. A dislipidemia é um fator que altera bastante a circulação na cabeça femoral, e em cerca aí de 15% dos casos não descobrimos um fator de risco que esteja associado, e são ditas como idiopáticas. A fisiopatologia, né, dessa lesão, ela é multifatorial, então existem os fatores que levam a uma isquemia direta da cabeça, uma oclusão mesmo do fluxo sanguíneo arterial, existem mecanismos de toxicidade celular direta, como por exemplo o HIV, o próprio vírus, é descrito como, né, causador aí de uma ação de toxicidade direta, e existem mecanismos aí de alteração na diferenciação celular da cabeça femoral também, que estão relacionados à ocorrência desta lesão. O quadro clínico no estágio inicial, os pacientes são assintomáticos, porém, vão apresentar dor de caráter inguinal, né, normalmente uma dor mecânica, é uma dor que pode ter um comportamento agudo, ou seja, o paciente estava super bem, estava bem compensado, e de repente ele abre um quadro dor muito intensa no quadril, de forma aguda. Então, sempre que isso acontecer, especialmente num paciente com fatores de risco, pensar em necrose. O exame clínico pode demonstrar uma claudicação antálgica, a depender do estágio que ele esteja. Eu tenho que tomar macia, eu tenho que tomar uma coisa, articular compensatório, né? Então, muitas vezes, principalmente aí na região do glúteo médio, do mecanismo abdutor, e se já tiver uma lesão articular mais importante da cabeça femoral, os testes aí, principalmente o teste de Faduri, né, flexão, adução, rotação interna, eles costumam ser positivos. O diagnóstico por imagem, as radiografias, elas podem nos auxiliar bastante, mas no início da doença as radiografias são negativas, elas não mostram nenhuma lesão. A ressonância é um exame que hoje realmente é considerado aí como um exame de imagem o padrão ouro, né, pela facilidade da obtenção, pela possibilidade de já realizar o exame de forma bilateral, ou seja, investigar também o outro lado, porque a bilateralidade pode chegar até 80% nessa doença. E a cintilografia óssea, ela é muito citada, né, principalmente por ser o exame que o Ficay e o Arlé utilizaram na década de 70 para descrever essa condição. Porém, hoje, né, nos dias modernos aí,
utilizamos muito mais a ressonância, né? A cintilografia acaba tendo um papel muito mais histórico, né? Acho que o único papel dela é se o paciente tem uma osteonecrose poliarticular. Muitos pacientes têm. Eu tenho uma paciente que eu acompanho, ela tem osteonecrose dos 2 ombros, os 2 quadris e os 2 joelhos. Então, se fazer aí 6 ressonâncias é algo bastante desgastante para o paciente. Então, muitas vezes, num cenário desse, a cintilografia pode ter o seu papel. Então, mostrar, né, a radiografia, quando os sinais iniciais que aparecem, normalmente é esse padrão de esclerose, né, um osso mais denso, e alguns cistos também vão aparecendo, isso nos estágios radiográficos iniciais, né. Já na progressão, o que pode acontecer é a gente ver uma pequena fratura da região subcondral, que é o chamado sinal do crescente, ou até mesmo um colapso. Mas vejam como a ressonância também, ela consegue nos mostrar essa fratura subcondral com bastante propriedade. Então, muitas vezes, se estamos em dúvida na radiografia se existe ou não já a fratura subcondral, a ressonância pode nos esclarecer essa dúvida com bastante qualidade, né? Então, vejam aqui uma lesão, uma necrose maciça da cabeça femoral, uma lesão aí de baixo sinal, já com fratura, né, na região subcondral. Então, uma necrose de mau prognóstico nesse caso. Então, a classificação, né, que na verdade é um estadiamento, né, foi proposto pelo Ficay e Arlé na publicação inicial de 1970, né, vejam, esse aqui é o artigo original, que é bastante interessante, ele traz, né, várias situações, fala da doença de Gaucher, fala do hematoma traumático, fala da lesão por trombose arterial, fala aí da lesão pós-flebítica, ou seja, por isquemia venosa. Então, ele realmente, né, foram grandes estudiosos do assunto e contribuíram demais para os conhecimentos que temos hoje. Essa classificação sofreu diversas modificações aí ao longo dos anos, né, e basicamente hoje o que utilizamos é essa forma que está na tabela, né, o estadio 0 é o paciente que tem necrose diagnosticada num quadril, e o outro quadril é investigado e pode apresentar já uma alteração cintilográfica, mas muitas vezes o que o Ficay descrevia nesses casos era que a biópsia era positiva, ou seja, o anátomo patológico mostrava alteração. Óbvio que não fazemos anátomo patológico hoje em dia. O estadio 1, o paciente tem a radiografia normal e na cintilografia ele apresenta um ponto frio na cabeça femoral. O estadio 2, né, ele é dividido em A e B, então o A, existe esclerose, cistos na cabeça femoral na radiografia, mas ainda não existe a fratura subcondral, que é o que marca o estágio 2B, que é o chamado sinal do crescente. O estágio 3, a cabeça femoral já perde a esfericidade, ou seja, ela se deixa de ter aquele formato arredondado e é um marcador aí de péssimo prognóstico, que essas fraturas vão evoluir para um colapso e para uma artrose que configura o estágio 4. Então, outras, né, situações aí mais recentes descritas, né, aqui é a angulação da área de necrose, que foi inicialmente descrita pelo Kerbuhl, mas também sofreu várias modificações. Então, medindo essa angulação da área de necrose, né, acometendo principalmente a área de carga, em 2 projeções ortogonais, se essa angulação, né, somando-se os ângulos nas 2 incidências, exceder 240 graus, é um forte preditor de colapso da cabeça femoral. Então, isso aqui está no Campbell, é algo que pode ser questionado aos senhores aí na prova. Então, lembrando, né, que o tratamento, pacientes assintomáticos, né, ou pacientes que tenham lesões aí menores do que 30% do diâmetro da cabeça femoral, lesões centrais fora da área de carga, são pacientes candidatos a simples observação próxima, né, então os exames podem de imagem ser repetidas aí em 3 a 6 meses, ou se houver alguma mudança do quadro clínico. A proteção da carga ela é altamente questionável, né, como modificador do padrão de evolução da doença, né. Os estudos mostram que ela não previne a progressão da doença, porque o quadril sofre carga em todo e qualquer movimento que realizamos, seja o ato de sentar, de se levantar, de dirigir, então é impossível tirar totalmente a carga, né, mas devemos proteger a carga como método de analgesia, e se aquele paciente é um candidato a uma cirurgia preservadora, por exemplo, uma descompressão ou uma osteotomia, de forma a chegar na cirurgia aquele quadril numa situação melhor. Então, como tratamento cirúrgico, como métodos classicamente descritos, temos a descompressão,
a enxertia óssea, a enxertia vascularizada, especialmente utilizando a fíbula, as osteotomias e as artroplastias. A descompressão é um método que visa reduzir a pressão intraóssea. Ela é indicada nos estágios pré-colapso, ou seja, 1 e 2A de Fickai-Arlet, e mesmo nesses estágios ela tem uma taxa global de sucesso baixa, de 40%, porque a maioria das lesões elas acometem a área de carga, e são lesões aí em pacientes que tomam corticoide ou são alcoólatras, e são lesões que podem progredir. Os melhores resultados são em pacientes jovens que não sejam obesos, lesões mais centrais que não pegam a área de carga, em pacientes que não são usuários de corticoide. Ele pode ser, né, a descompressão complementada pelo uso de ortobiológicos, especialmente o aspirado de medula, isso vem sendo estudado, mas ainda os resultados estão muito na fase inicial, principalmente aqui no Brasil. E após descompressão, boa parte desses pacientes acaba necessitando de uma artroplastia total do quadril em 5 anos. A técnica da descompressão está demonstrada aqui, uma lesão, né, aqui na área do topo da cabeça, passamos um fio guia no centro da lesão, tanto na parte do AP quanto no perfil. Então vejam que o fio não fica centralizado no colo nem na cabeça, ele deve ficar centralizado na lesão. E aí é feita, né, o broqueamento dessa lesão e pode ser complementado com uma curetagem, de forma a remover esses fragmentos de osso necrótico e permitir que o organismo da pessoa faça uma revascularização. Essa técnica, né, de descompressão pode ser complementada com a enxertia. Então vejam aqui, né, demonstrado na figura, um enxerto de fíbula não vascularizado, ou estas técnicas em janela, né, sejam pela cabeça do fêmur, seja pela transição colo-cabeça, né, complementando com enxertia. Tem um sucesso um pouco maior, chegando até 80%, mas é uma cirurgia bastante agressiva e invasiva. O enxerto vascularizado foi inicialmente descrito pelo Urbaniak, que descreveu bons resultados, mas outros autores não tiveram o mesmo sucesso, né? O Urbaniak descreveu um sucesso de até 91%, mas especialmente em pacientes abaixo de 50 anos, na fase pré-colapso da cabeça. Mas é uma cirurgia muito mórbida, né? Imagina que tem que remover a fíbula, né? Então, o paciente vai ter uma grande incisão na perna, né? Essa fíbula deve ser colocada e feita a anastomose, né, dos ramos aí, né, removidos da fíbula, né, da artéria fibular, com os ramos da circunflexa femoral lateral. Então, uma cirurgia tecnicamente bastante dispendiosa e com grande morbidade do sítio doador, pouco realizada na prática. E as osteotomias, a osteotomia clássica descrita é a osteotomia derrotativa do Sugioka, que está aqui representada. Vejam, né, que a cabeça foi rotacionada para remover a área de necrose da área de carga. Também é uma cirurgia grande, que os melhores resultados foram descritos pelo próprio autor, outros autores não conseguiram reproduzir uma boa taxa de sucesso. E, sem dúvida, né, o tratamento mais realizado são as artroplastias, normalmente para lesões aí maiores do que 30% da cabeça femoral, que já apresentam colapso ou sinais de osteoartrose degenerativa. Então, aqui é um trabalho de 2020, né, mostrando, né, realmente que a artroplastia responde aí a praticamente 90% das cirurgias realizadas no mundo para osteonecrose. O que no grupo preconizamos, né, para os estágios 1 e 2A de Fickai-Arlet, é a cirurgia de descompressão, e a partir do estágio 2B, a depender da sintomatologia do paciente, a nossa indicação é pela artroplastia total do quadril. Então, como conclusões, né, é uma doença multifatorial, aí tem os fatores de risco classicamente já descritos na literatura. A suspeita é clínica, porém, obrigatoriamente deve ser complementado com exames de imagem, e a ressonância tem um papel muito importante nesse cenário. O tratamento vai depender do estágio, né, e do padrão da lesão, e a artroplastia total do quadril é o método mais frequentemente utilizado. Então, deixo aqui meu contato, caso tenham dúvidas, perguntas, eu fico à disposição para responder. Obrigado. Sou Bruno, sou responsável pelo ambulatório do quadril no esporte, na disciplina de medicina esportiva da Escola Paulista de Medicina, do departamento de ortopedia, além de ser médico assistente também do grupo do quadril da Escola Paulista de Medicina. Os objetivos aí da nossa revisão é relembrar a anatomia, né, a epidemiologia desse tipo de fratura, falar um pouquinho sobre a abordagem inicial e o diagnóstico adequado desses traumas e mecanismos e as classificações, bem como os tratamentos e eventuais complicações. Lembrando que a literatura
é baseada essencialmente no que vocês têm como literatura da prova, então alguns assuntos realmente têm trabalhos que podem falar um pouquinho diferente. O acetábulo é uma estrutura que se forma aí por volta da oitava ou nona semana dentro da vida uterina, né, o encontro dos três grandes ossos que formam o osso sinominado, então o ilho, o isquio e o pubis, e ele começa com uma cartilagem trirradiada. Ele completa a sua ossificação por volta dos 16 aos 18 anos, aí, dependendo do sexo. Tem esse formato arciforme, né, em forma de ferradura, como diz o livro, né, e é composto por uma região articular coberta por cartilagem, a fóvea, que não é articular, e extensões cartilagíneas como o labro. Judet e Letournel, né, desenvolvem aí a teoria das colunas, onde essa estrutura em forma de ferradura ela é apoiada em dois grandes pilares, que são a coluna anterior e a coluna posterior, formando aqui um desenho de um Y invertido. A coluna anterior ela compreende a primeira metade da asa do ilíaco, as espinhas ilíacas anterosuperior e inferior, e o ramo púbico, né? E a coluna posterior vai ter a eminência esquiática, né, espinha esquiática, e toda a região do isquio. Entre elas, a gente tem a parte mais medial do acetábulo, que a gente chama de lâmina quadrilátera, né? Metade dela fica para a coluna anterior, mais ou menos metade fica para a coluna posterior. E uma coisa bastante importante é que é uma estrutura bastante irrigada e bastante próxima de grandes vasos, né? Sendo a estrutura que costuma cair na prova essa anastomose entre a artéria epigástrica inferior, né, e a artéria obturatória, que tem o nome de corona mortis. É uma estrutura a se tomar cuidado. Falando um pouco sobre as fraturas de acetábulo, né, ela é uma fratura que ela ocorre em alta energia, relacionada realmente a acidentes automobilísticos e eventuais quedas de altura, né, com o advento desses equipamentos de segurança e a obrigatoriedade do uso do cinto, muda-se um pouquinho o padrão, né, tendo mais fraturas provenientes das quedas de altura e menos de acidentes automobilísticos, mas continua sendo as grandes causas. Já no idoso, e como sendo traumas de alta energia, né, são lesões que a gente tem que atentar, porque elas estão associadas a outras lesões em metade dos pacientes. Já no idoso, né, a queda de própria altura é a principal causa, e comumente são fraturas isoladas, né, não tem tanta associação por conta da baixa energia. A abordagem inicial passa sempre pelo ATLS, né, então o paciente tem que ser recebido em sala de emergência, normalmente são pacientes politraumatizados, onde eles vão passar por um processo de estabilização, e aí sim a gente vai poder fazer um acesso ortopédico a esse paciente, verificando eventuais luxações, né, como a gente vê na imagem, as discrepâncias de membros, começando a realizar o diagnóstico, né, e posteriormente fazendo um planejamento e programação cirúrgica. A gente só vai abordar esse paciente de forma aguda em situações específicas, né, que são as fraturas expostas do acetábulo e as luxações irredutíveis. Senão a gente tenta fazer, depois da estabilização, as reduções necessárias e o planejamento cirúrgico adequado. Então, o diagnóstico a gente faz essencialmente pela radiografia, lembrando que dentro do protocolo da TLS vai ter uma radiografia em AP da bacia, e a gente tem que atentar para uma análise um pouco mais criteriosa, principalmente dessas linhas, né? Então, a linha número 1 aqui, ou a linha iliopúbica, né, o iliopectina, que a gente chama, a linha número 2, que compreende aqui a parte da coluna posterior, a linha ilioisquiática, a gota de lágrima e o teto do acetábulo, na linha 4. A linha 5 corresponde ao rebordo anterior do acetábulo e a linha 6 ao rebordo posterior. Mais para frente a gente vai ver porque que essas linhas são bastante interessantes da gente saber, né? Por exemplo, nessa imagem, uma disrupção, né, uma quebra da linha iliopúbica já mostra que aqui tem alguma coisa diferente. Como continuar esses estudos?
lembrando que aí a gente pode lançar mão na radiografia das incidências de Judê, também é assunto frequente na prova, né? As incidências em obturatriz, onde a gente tem acesso à coluna anterior e à parede e rebordo posteriores, e as incidências em alar, onde a gente vai ter acesso a toda a coluna posterior, né, para avaliar, e o rebordo anterior. São sinais radiográficos clássicos que também podem cair na prova: o sinal da gaivota, asa de gaivota, ou Gull sign, um sinal de mau prognóstico, com a impacção articular, e o sinal do esporão, né, que denota aí uma lesão provável de dupla coluna. A tomografia tem um papel muito importante para o estudo adequado e planejamento da técnica que você vai escolher para resolver essa fratura, uma vez que ela mostra toda a congruência articular e, eventualmente, fragmentos que se possam interpor aqui nessa região. Então, a avaliação feita pela tomografia, né? Uma dica aí para avaliação tomográfica, né? Normalmente, traços oblíquos, tanto anteriores quanto posteriores, têm relação com fraturas dos rebordos. Traços coronais, né, traços horizontais, têm mais relação com as colunas, e traços verticais ou sagitais têm mais relação com as fraturas transversas acetadas. Junto com a tomografia, a gente consegue acessar aí a reconstrução 3D. Essa, sim, é uma ferramenta bastante interessante para o planejamento desse tipo de fratura, onde a gente consegue ver a relação anatômica das estruturas, tanto da asa do ilíaco quanto da lâmina quadrilátera e os ramos envolvidos. A classificação leva em conta o local das fraturas, essa classificação mais utilizada, que é a própria de Judê e Letournel, onde os primeiros 5 tipos são fraturas elementares, onde acontece uma fratura isolada ou só da parede anterior, como na figura A, ou só da coluna, da parede posterior, como na figura A, ou só da coluna posterior, como na figura B. Evidentemente, a parede anterior e a coluna posterior, e a coluna anterior nas figuras C e D, e as transversas na figura E, puras. E as outras 5 são as associações, né? Parede posterior com coluna, parede hemitransversa com parede posterior, e fratura em T, que é a H, né? Essa imagem aqui do centro, e as fraturas combinadas, coluna anterior com hemitransversa posterior e a dupla coluna, classicamente. O mecanismo de trauma, né, lembrando que além dessas fraturas combinadas, a gente vai ter algumas diferenciações em relação ao mecanismo de trauma. Então, um paciente sofre o trauma axial no fêmur e a cabeça é transformada numa estrutura como um martelo, e ela vai bater de encontro à cavidade acetabular. E o que vai determinar a altura do traço de fratura e a região acometida vai ser não só a flexão do quadril, mas a rotação interna ou externa desse quadril, sendo que rotações internas associadas às flexões estão mais relacionadas às fraturas posteriores e inferiores, e o quadril mais em extensão e rotação externa estão mais associadas às fraturas transversas e colunas anterior e rebordo anterior. Aqui um fluxograma para tentar dar uma agilizada no pensamento de vocês, talvez na prova isso seja interessante. Então, a disrupção das linhas como um auxílio para os diagnósticos. Então, quando a gente tem um forame obturatório íntegro, a gente procura as quebras da linha ilioisquiática ou iliopúbica. Se elas existem, a gente procura por uma fratura da parede posterior. Se houver, é a transversa com a parede posterior. Se não houver, é a transversa pura, né? Quando há a quebra da linha e não tem uma fratura, não há quebra das linhas e tem uma fratura da parede posterior, pode ser uma fratura da parede posterior isolada. Da mesma forma que quando o forame obturatório não está íntegro e há um traço para a asa do ilíaco, a gente pensa em uma fratura da dupla coluna. Quando não tem um traço para a asa do ilíaco, ela pode ser uma fratura em T. Como que a gente faz o tratamento?
Após a estabilização e o adequado manejo do paciente, né, em sala de emergência, a gente vai programar o tratamento. O que a gente vai levar em conta? Desvios acima de 2 milímetros indicam tratamento cirúrgico, né? A região acometida, né? Se a fratura acomete a área de carga do acetábulo e o quanto ela acomete, então a gente pode traçar um ângulo em relação à fratura e o teto do acetábulo. Se esse ângulo for acima de 45%, a gente pode pensar em tratamento conservador, né? 45 graus, e a porcentagem de acometimento, quando a gente fala, por exemplo, de rebordo posterior, né? Um rebordo posterior de até 20, 25%, ele não tem, não costuma comprometer a estabilidade desse quadril, a gente pode tentar optar pelo tratamento conservador. Nas fraturas mais complexas, que acometem as duas colunas, a gente pode evoluir com uma situação que chama congruência secundária, onde a articulação, a parte articular permanece congruente, né? E, evidentemente, a gente pode optar por tratamento conservador em pacientes sem condições clínicas cirúrgicas, né? Então, pacientes ainda instáveis por conta do trauma, ou pacientes idosos com problemas clínicos que contraindiquem abordagens. Partes moles, né, a gente tem que pensar em lesões, como o Guilherme mostrou, nas fraturas do anel pélvico, as lesões associadas de partes moles, com a pele não íntegra, e, evidentemente, a qualidade óssea, né, que esse paciente, se ele oferece condições de uma fixação adequada. Quando é, idealmente, o momento mais eficiente para a cirurgia? Entre 5 a 7 dias, segundo o Campbell. Porém, a gente sabe que isso muitas vezes não é a nossa realidade aí nos serviços. Programando os acessos, né? Lembrando do acesso posterior de Cocker-Langenbeck, que ele vai dar uma boa visualização direta a essa zona pontilhada, toda a coluna posterior e o rebordo posterior, e um acesso indireto, normalmente por palpação, à parte mais interna da coluna posterior, e a lâmina quadrilátera. Um acesso anterior, que vai, é o ilho inguinal, né, é um acesso bastante mórbido, e hoje, para os cirurgiões de trauma e de quadril, é um acesso que a gente usa menos, que vai dar uma boa visualização toda a parte interna da tábua, né, e a coluna anterior, e um acesso indireto à parte externa da tábua do ilíaco e as espinhas ilíacas, né. O acesso ilho-femoral estendido é um acesso bastante mórbido, né? É um acesso muito extenso. Ele serve principalmente para as fraturas em T, fraturas de difícil manejo. Ele dá um acesso bastante direto a toda a área lateral aqui da asa do ilíaco, rebordo anterior e posterior, né? Mas o custo disso é uma exposição bastante mórbida, né? E o acesso que mais tem ganhado adeptos aí, que é o acesso anterior de estopar modificado, que a gente faz por um acesso de Fanny Steele, na região anterior mesmo, junto ao pubis, e ele dá uma visualização bastante boa da lâmina quadrilátera, toda a coluna anterior, e quando a gente associa com a janela lateral da via ilinguinal, que é a janela menos mórbida, a gente tem um acesso bastante eficiente a toda a região interna da pelve aí, resolvendo praticamente a grande maioria das fraturas. É o acesso queridinho hoje de quem opera acetábulo e pelve. As tendências hoje em dia para esses casos específicos e idosos, o Campbell comenta, como esse caso aqui, que a paciente chegou para mim já com mais de um mês de fratura, né, uma fratura cometendo a coluna anterior, a linha ilho-púbica comprometida, provavelmente um comprometimento também da parte posterior e uma luxação central do acetábulo, né? A cabeça ela está atravessando aqui a linha de Killer, né? A linha ilioisquiática, e causando aqui o que a gente chama de protusão acetabular pós-traumática nesse caso. Então, em casos específicos, às vezes até agudamente, quando a gente tem uma qualidade de osso insuficiente, a gente pode lançar mão da artroplastia em primeiro tempo, para restaurar a função desse paciente de forma mais efetiva, usando enxerto da própria cabeça para preencher o defeito. Outra tendência são as abordagens percutâneas, né? Então,
com menor morbidade, pacientes aqui, vocês podem ver que é um paciente com múltiplas fraturas, um paciente que tem uma situação de partes moles, às vezes, que é bastante comprometida, onde a gente pode tentar preservar um pouco, utilizando essas técnicas percutâneas. Falando um pouco sobre os resultados da cirurgia, né, então a gente tem na literatura aí variando de 10% a 35% de artrose, bastante relacionado a redução adequada ou não, então 10,2% em reduções anatômicas e 35% em reduções subótimas. E os preditivos de pior prognóstico, obviamente, são a qualidade da redução, a idade desse paciente, congruência do teto acetabular, o acometimento ou não da parede posterior, se a gente tem a impacção, lembra do sinal da gaivota, impacção ou lesão condral extensa na cabeça ou no acetábulo, os desvios iniciais das fraturas maiores de 2 centímetros e a própria via iliofemoral, como eu falei para vocês, um fator de pior prognóstico, a necessidade de uso dessa via. Então a gente vê aqui casos onde a gente obtém uma redução adequada, aqui uma fratura da coluna anterior, onde a gente tem uma redução adequada com o restabelecimento da congruência articular adequada, né? Aqui uma fratura um pouco mais complexa, onde a gente tem uma lesão de anel pélvico associado e uma fratura do rebordo posterior, num paciente jovem, e aqui já as evoluções de alguns outros casos, uma fratura da região posterior aqui, da coluna posterior, uma tentativa de fixação, esse paciente já chegou para mim assim, e uma fratura da coluna anterior também, com a evolução para alterações degenerativas e artrose. Então, a conclusão dessa situação, são fraturas complexas, o planejamento cirúrgico é essencial para um resultado adequado, a experiência do cirurgião ela é um fator bastante importante nos desfechos, né? E os resultados eles são relativamente pobres a longo prazo, mas em pacientes jovens a gente consegue uma sobrevida aí bastante grande na primeira década de pós-operatório. Aqui tem a minha rede social para quem quiser seguir e fazer algum questionamento, e meu e-mail para informações aí. Eu vou seguir também, porque a gente já está avançado no tempo, e a próxima aula é sobre as tendinites do quadril. Então, os objetivos são identificar essas causas extra-articulares de dor no quadril, as definições e estruturas envolvidas, um pouco de exame clínico e radiológico desse assunto. E os tratamentos, evidentemente. É um assunto novo, que tem uma exposição aí na prova um pouco limitada. Então, vamos começar dividindo o quadril em 3 grandes regiões, né? A região anterior, a lateral e a posterior. Na região anterior, a gente tem estruturas como ilho-psoas, adutores e o core, e a gente fica com a definição de diagnóstico como a pubalgia do atleta. A epidemiologia mais em homens, né? Adultos jovens e principalmente praticantes de esporte de cutting, que a gente fala, com mudanças de direção muito frequentes. A anatomia da região é uma confluência bastante grande de estruturas tendíneas, né, com músculos bastante fortes, como o reto abdominal, o ligamento inguinal e o próprio adutor, e a formação de uma estrutura contínua, um conjunto do reto abdominal com o adutor longo. A biomecânica do funcionamento dessas estruturas é que a sínfise acaba fazendo parte de um fulcro da região anterior do nosso corpo, da pelve, né? A confluência de músculos muito fortes gera uma tração divergente, né? Uma tração em direções contrárias dessas estruturas, transformando realmente a sínfise num cabo de guerra. Esse autor, o William Myers, ele inclusive não é ortopedista, ele é um cirurgião geral que estuda as dores públicas em atletas, e isso lá fora é bastante comum. Aqui no Brasil, quem estuda dor pública é mais ortopedista mesmo, mas lá fora tem uma gama de cirurgiões gerais imbuídos aí no tratamento desse tipo de patologia. E aqui ele faz com o residente um teste básico num cadáver para provar que as estruturas elas têm uma biomecânica contínua, onde ele pede para o residente colocar o dedo embaixo do adutor longo e faz uma secção. Ele
rompe o reto abdominal, e a pelve faz um tilt anterior, esmagando o dedo, dá para ver a lagriminha do residente, né? O residente, nessa fase pré-prova, acaba soltando umas lagriminhas e esmaga o dedo do residente, mostrando que a sustentação da pelve, ela depende dessas estruturas em conjunto. Aqui uma imagem anatômica mostrando a linha alba, a confluência da musculatura reta abdominal com o adutor longo aqui e o pubis aqui embaixo, mostrando que é uma estrutura contínua, na verdade. Então, como a gente tinha uma grande gama de nomes e terminologia para esse tipo de dor, em 2016 se faz o Acordo de Doha, né, no Catar, uma cidade bastante relacionada à medicina esportiva de forma geral, onde eles dividem as dores anteriores do quadril em dores relacionadas aos adutores, dores relacionadas a patologias do ilho-psoas, dor relacionada à região inguinal propriamente dita, e dor relacionada ao pubis. E o mais importante, não relacionadas nenhuma dessas dores à hernia inguinal. Então, o fluxograma de avaliação, quando a gente consegue fazer a diferenciação clínica, não esquecer nunca da coluna, e as dores atípicas, evidentemente, pubalgias infecciosas, tumores, etc., e fazer a diferenciação clínica adequada, né? Dores relacionadas ao adutor ou pubis, dores relacionadas à região inguinal ou ilho-psoas, e, evidentemente, não esquecer nunca da articulação do quadril. Como que a gente avalia, né, o paciente? Então, fatores de melhor e pior, atividade, né, lesões prévias e, principalmente, cirurgias prévias. O exame físico. Não tem muito jeito, a região inguinal precisa ser palpada, né, nas diferentes regiões, e nunca esquecer da parte da coluna, região posterior do sacroiliacas e a lombar. E justamente nunca esquecer da articulação do quadril, né, que pode estar acometida aí. Então, o teste do exame físico, a gente leva em conta o arco de movimento, né, e os testes especiais, o squeeze, que é realizado com o paciente em decúbito dorsal, né, e pede para o paciente fazer uma adução forçada contra a resistência, manobra de Valsalva para excluir hérnias, né, o Fabry e o Faduri, evidentemente compressão lateral, pode acontecer alguma instabilidade pélvica mesmo, e o exame neurológico é bastante importante. De exames complementares, a gente vai fazer um estudo radiográfico da pelve, né? O ultrassom tem um grande papel na exclusão de hérnias inguinais e lesões de adutores, e a ressonância para definir aí também o diagnóstico. Então, raio-x a gente consegue ver paciente com uma sínfise pública bastante sofrida, né, mecanicamente ruim, uma sinostose, a gente já vê alterações relacionadas à articulação do quadril também, né, e aqui do lado direito uma pubeite clássica, né, com uma lise bastante grande da região do pubis. Lá no ambulatório a gente tem acesso ao ultrassom como extensão do exame clínico, né, isso é uma ferramenta que a gente vai acabar vendo aí na ortopedia cada vez mais, então a gente consegue terminar o exame clínico examinando o paciente com um ultrassom. Então, aqui é uma sínfise púbica, notem como a gente consegue ver a parte superior da sínfise púbica, o ligamento superior bastante bem definido. Quando a gente desce para a parte inferior, uma sínfise púbica bastante degenerada, e aqui é a origem dos adutores. Inclusive, a gente consegue até diagnosticar algumas lesões, como aqui no caso dessa lesão de adutor, onde a gente vê uma diferença de densidade sonográfica entre o lado direito e o lado esquerdo desse paciente. Então, o paciente já sai com um diagnóstico. Outra situação é a ressonância, onde a gente pode ver as lesões do tendão conjunto, e esse sinalzinho aqui, que chama sinal da fenda, isso também já vi ser questão de prova, mas no quadril, provas do quadril, as lesões dos adutores e as eventuais alterações na inserção do reto abdominal. O tratamento se divide também em conservador e cirúrgico, sendo que a tendência é sempre tentar o tratamento conservador aí por até uns 2 meses, né, melhora de postura, gesto esportivo, alongamento, fortalecimento de core, e a gente pode lançar a mão de infiltrações ou bloqueios para ajudar tanto no diagnóstico quanto no tratamento. O tratamento cirúrgico, evidentemente, tem que focar na causa, quando a gente tem lesões dessas estruturas, a reconstrução delas, tanto do reto abdominal quanto dos adutores, ou a tenotomia,
contralateral para tentar equilibrar essa pelve. Quando a gente tem patologia articular associada, cirurgias combinadas de impacto, né, ou da pubalgia, podem ser utilizadas. E, evidentemente, quando a gente acaba achando alguma hérnia associada, tem que mandar o paciente para cirurgia geral para corrigir. Passando para a parte lateral do quadril, a gente vai falar um pouquinho sobre a síndrome da dor trocantérica, né, que nada mais é do que a dor lateral evidente do quadril. É uma coisa bastante comum na prática clínica, vocês vão ver para frente aí, e ela compreende diversas patologias, né, dentre elas a bursite trocantérica, as tendinites ou lesões do glúteo médio e mínimo, e o ressalto externo principalmente. Então, na anatomia, a gente vai ter o grande trocânter dividido em 4 facetas: faceta anterior, a lateral, a supero-posterior e a posterior. E a principal divisão são das bursas, né? A bursa do subglúteo mínimo, na região mais anterior, a bursa do glúteo médio e a grande estrela da história, que é a bursa trocantérica, ou bursa subglútea máxima, que é a bursa relacionada à bursite. Já também foi questão de prova qual era a bursa relacionada à bursite do quadril. Então, a resposta seria a bursa subglúteo máxima ou bursa trocantérica. E aqui o footprint, a inserção do glúteo médio mais posterolateral e o glúteo mínimo mais anterior, né? A epidemiologia. Então, aqui a gente fala que até 1/4 da população pode desenvolver essa dor lateral, mas não tem uma divisão clara se homens ou mulheres. Pode estar relacionada à dor lombar em até 35% dos casos. Provavelmente ela não é a patologia única, a gente tem que pesquisar distúrbios biomecânicos das articulações dos membros inferiores. E a etiologia vai depender do diagnóstico, né? A bursite trocantérica, as tendinites e o ressalto. Lá no ambulatório, como a gente faz uma ficha específica de atendimento, onde a gente divide por idade, sexo e atividade esses pacientes, tenta ver os sintomas. Normalmente na dor lateral o paciente refere à dor lateral ou difusa, e a gente procura por estalidos, bloqueio ou instabilidade que podem falar a favor dos ressaltos, né? Dor ao dormir, evidentemente, ou sentar por muito tempo, são fatores que a gente acaba achando nessa situação. E, principalmente, perguntar se já teve tratamento conservador ou cirurgias prévias, né? Lá no ambulatório, a gente tem a vantagem de ser um ambulatório multidisciplinar, então tem um fisioterapeuta junto comigo, que faz as medições, que faz um acesso de funcional do paciente. A gente mede o arco de movimento para excluir eventuais patologias articulares. A articulação sempre é um dos nossos focos. A gente costuma ver na dor anterior o Fabry, na dor lateral posterior pode haver o Lazegue ou não, pesquisar, e o Ober para contraturas da banda iliotibial. Avaliações de marcha, quando esses pacientes têm lesões do aparelho abdutor, do glúteo médio principalmente, eles podem apresentar sinal de Trendelenburg ou a marcha de Trendelenburg. Os exames complementares, a gente usa os raios-x para acessar a parte anatômica, né? Aqui, como vocês veem, uma coxa bastante vara, um braço de alavanca aumentado, isso pode aumentar a chance desse paciente ter alguma patologia. O ultrassom, mais uma vez, é uma grande ferramenta dinâmica, principalmente para os ressaltos. Aqui a gente consegue ver a parte óssea. O número 3 é o tendão do glúteo mínimo, e o 2 é do glúteo médio, e a gente vê uma calcificação, uma tendinite calcárea, né, no meio, que é o 4 aqui. E a ressonância serve para a gente localizar melhor essas tendinites. Então aqui a gente vê uma grande alteração de sinal na inserção do glúteo médio e mínimo, e aqui principalmente no glúteo mínimo. Tratamento conservador sempre é tentado, né? Primário, repouso, calor e fisioterapia. Os secundários, as infiltrações podem resolver de 60% a 100% dos casos, é bastante interessante. Lá a gente consegue fazer as infiltrações guiadas. E ainda com poucos estudos, a gente vê crescendo aí as terapias como onda de choque e os ortobiológicos. Tratamento cirúrgico costuma ser de exceção, não tem um resultado muito eficiente, mas principalmente naquelas lesões onde a gente tem insuficiência do aparelho abdutor, é interessante pensar na reconstrução desse aparelho, ou de forma aberta, aqui, como mostra essas imagens, ou de forma endoscópica, né, como mostra essa segunda série aqui. Então, e quando a gente tem as patologias das bursites por hiperpressão, o release da fáscia.
Agora, chegando já na dor posterior, acho que o foco da dor posterior mais intensa são os isquiotibiais mesmo, né? Que é a dor ou alteração da sensibilidade da região glútea posterior, normalmente não causada por problemas discogênicos. Ela tem diversos diagnósticos aí dentro das dores glúteas. A gente vai focar um pouquinho mais nas lesões e tendinites dos isquiotibiais. Então, é uma região bastante rica em inervação e estruturas, a região glútea profunda. Então, a gente pode ter bastante mimetização de dor, né? Dor irradiada para a perna, sinais como a síndrome do piriforme simulando aí uma ciatalgia, e a própria dor da lesão dos isquiotibiais pode simular aí uma dor ciática. A região é bastante, como eu disse para vocês, é bastante rica em estruturas, né, e a proximidade entre essas estruturas é bastante grande. Então, aqui a gente tem em preto os isquiotibiais, o quadrado femoral e o glúteo máximo, envolvendo aqui o feixe vasculo-nervoso, então com estruturas muito próximas, né? Então, o paciente normalmente apresenta com queixas imprecisas, tem pouca melhora com tratamentos conservadores ou cirúrgicos, trauma, e principalmente o histórico cirúrgico, que a principal causa das dores glúteas são causas iatrogênicas, né? Então, sinais e sintomas, dor glútea pode ser uni ou bilateral, né, um sinal bastante interessante, essa dor ou desconforto, principalmente nas tendinites dos isquiotibiais, após um tempo sentado. Às vezes a gente pode encontrar algumas parestesias e, evidentemente, alterações na marcha. Como é que a gente faz, né? Então, o colega Guilherme, que apresentou antes, tem um trabalho publicado bastante interessante, né? Depois, quem quiser dar uma olhada. A gente investiga dessa forma, dividindo a região posterior em 4 grandes quadrantes, né? E focando aqui na dor glútea, no quadrante inferolateral, onde a gente tem um espaço glúteo profundo, né? A gente pode avaliar. Exames complementares, a ressonância magnética, ela é bastante eficiente para a gente ver essas estruturas, né? Nessa primeira imagem a gente vê um edema bastante intenso do músculo quadrado femoral, provavelmente por uma etiologia de impacto isquiofemoral, né? Nessa segunda imagem a gente vai ver a origem dos adutores, então a gente vê já uma alteração de sinal, um sinalzinho de fenda também aqui na região do isquiotibial do lado esquerdo, que a gente não acompanha aqui do lado direito, né, com uma alteração de sinal intrasubstancial. E, evidentemente, a lesão completa dos isquiotibiais e a proximidade aqui com o nervo ciático. Então, o coto dos isquiotibiais está aqui embaixo, a lesão está aqui, e o ciático passando aqui do lado com todo esse edema associado. O tratamento, evidentemente, cirúrgico é buscar a causa base. A gente tem resultados bastante pobres com a cirurgia aberta. A cirurgia endoscópica, ela parecia algo bastante interessante, mas hoje quem fazia já está ficando um pouquinho mais reticente em relação a esse tipo de resultado, né? E o objetivo, na verdade, é soltar, evidentemente, bandas fibrosas na região, liberar o nervo e tratar a tendinite. Então, como conclusão, é um assunto bastante atual, ele tem poucas publicações, mas elas estão aumentando, e as técnicas cirúrgicas ainda estão evoluindo bastante. Se alguém tiver interesse nesse tipo de assunto, aqui está a rede social do nosso ambulatório, de Quadril no Esporte, e o e-mail lá do ambulatório. Quem quiser visitar, acompanhar, evidentemente, fique à vontade aí. E o meu e-mail está aqui para eventuais dúvidas.